Os cumprimento com a paz do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo é de número 9. Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 9. Imensa alegria em fazer parte dessa história, desses 93 anos. Deus abençoe pela vida do pastor presidente, pastor Adão, grato pela confiança. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire. Sinta-se abraçado por toda a nossa igreja de Campinas. Pastor vice-presidente, pastor Fábio Rezende, pastor Juliano, Deus abençoe as demais autoridades que aqui estão, aos pastores. É um prazer imenso poder contribuir através da palavra de Deus. Nós temos um tema que gravita sobre essa data expressiva, que é conduzidos pelo Espírito Santo. Eu quero falar sobre os 4 encontros de um homem que foi conduzido pelo Espírito Santo. Eu vou repetir: 4 encontros de um homem que foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Lembre que a igreja atacada, a igreja que mesmo sofrendo os embates e lutas, ela nunca será destruída. Eu lembro quando Jesus ele fez algo que ele não costumava fazer em uma região chamada Cesareia de Filipe. Jesus ele fez uma pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Não era um teste de publicidade. Alguém do colégio apostólico disse que estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Quem sabe por que viram ele chorar? Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. Quem sabe por que viram ele pregar um sermão mais duro? Outros estavam dizendo que o Senhor era Elias. Quem sabe por que viram ele curar com poder? Mas Jesus estava num local onde ele vai mencionar a palavra igreja pela primeira vez na história. A igreja que é um plano na eternidade, ela vai ser anunciada nessa região a primeira vez. E a pergunta de Jesus é: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Itajaí, mas em Campinas, aos domingos antes da pandemia, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles batiam nas portas de nossas casas e diziam que Jesus não é Deus, que ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Se perguntar para os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do 7º dia, que tem como fundador Guilherme Miller, eles vão dizer que o nome honorífico de Jesus é o Arcanjo Miguel. A maior religião que cresce em Hollywood, os budistas de Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus nunca foi Deus, somente um modelo de liderança a ser seguido. A maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um profeta, do mesmo patamar de Elias e do mesmo patamar de João Batista. Os kardecistas vão dizer, ele nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que no hinduísmo alcançou o karma. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse uma mulher lá em Samaria sem o cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ele é ainda aquele que tem a água da vida eterna. O Isaías vai dizer: para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, a raiz de Davi. O Jó vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. O João Batista, às margens do Jordão, pregando, vai dizer: para mim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você tomasse um café lá em Betânia, na casa de Lázaro, feito por Marta ou por Maria, eles iriam dizer ali naquela região que ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. O Paulo vai dizer: para mim aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre nações e recebido em glória. Mas o João vai dizer: para mim ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Mas há 112 anos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, se estivessem vivos, assim como há 93 anos se encontrasse um jovem cantando hinos da harpa aqui em Itajaí, chamado Bernardino, ele iria dizer: para nós, há 93 anos, ele continua sendo aquele que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e ainda leva crente para morar no céu.
versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Por causa desse, glória a Deus, eu vou repetir: e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Tome seu respectivo assento. Eles estavam todos enclausulados dentro do cenáculo. O coração dos discípulos, desde a sexta-feira, ainda permeava sobre aqueles corações a perturbação e a solidão de não ter encontrado o Messias, o rei que viria para assentar no trono de Davi, que traria um reino eterno. Eles sabiam que Jesus havia sido colocado dentro de um sepulcro. Fora dos portões ou das portas do cenáculo havia Roma, a perseguição romana. Havia também os judeus que zombavam dos discípulos que andaram 3 anos, e como Pedro disse: deixei tudo para te seguir. Até que uma mulher desesperadamente entra naquele cenáculo, dizendo aos discípulos, e como registrou Marcos e a Pedro, dizendo que o sepulcro estava vazio. Para alguns ainda que duvidavam, aparece um homem, um inocente galileu, que entra dentro do cenáculo sem abrir portas, sem chave. Ele atravessa as portas dizendo: paz seja convosco. Após a ressurreição, ele ficara por um período de 40 dias com os discípulos. Os discípulos ainda tinham na mente cauterizado o reino. Eles ainda perguntavam a Jesus: quando o Senhor vai restaurar todas as coisas? Jesus outra vez disse que não vos compete saber nem o dia, nem as épocas e nem as estações dos anos. Mas antes de subir a súmpito aos céus, Jesus deixara uma promessa embasada em uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero aplicar algo aqui que o Espírito Santo já move o meu coração. Ninguém pode receber do alto se não aprendeu a ficar. Eu vou repetir: ninguém pode receber do alto se não aprendeu a ficar aonde Ele te colocou. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois vocês sairão e serão minhas testemunhas. Se ninguém pode receber se não aprendeu a ficar, então ninguém pode sair se do alto não recebeu. E vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Nós vamos ter um Pedro na Judéia, nós vamos ter um Filipe em Samaria, mas no plano de Deus, precisava de um homem para levar o evangelho aos confins da terra. Aqueles homens continuaram no mesmo cenáculo. Eles tinham tudo em comum: o mesmo sentimento, o mesmo coração, aguardando a mesma promessa, debaixo de uma mesma palavra. Até que um vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, e aquele Pedro que outrora estava com medo, este mesmo Pedro revestido de poder se levanta em meio aos 120 e prega o seu primeiro sermão. Com ousadia, intrepidez e denodo, ele prega e quase 3.000 almas se converte. Mas Pedro não deixa de registrar: hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Que espírito é esse? Aquele mesmo que pairou sobre a face das águas, quando estava em trevas, sem forma e vazia. O mesmo Espírito que foi tirado de Moisés e colocado sobre 70. O mesmo Espírito que esteve sobre Elias e depois esteve sobre Eliseu. O mesmo Espírito Santo que esteve sobre reis, sacerdotes e profetas. O mesmo Espírito Santo que colocou a glória encarnada no último do Santo dos Santos, que é o ventre de uma virgem. O mesmo Espírito Santo que Lucas vai registrar
registrar, encheu Isabel, encheu um menino de 6 meses de idade, que saltou dentro do seu ventre, pelo poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que levou Jesus para ser tentado no deserto, o mesmo Espírito que antes ele pairou em forma de uma pomba, o mesmo Espírito Santo que esteve sobre Jesus, que foi soprado sobre os discípulos, este mesmo Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, todos aqueles que professam a Cristo, e revestidos de poder. Pedro vai deixar uma promessa, para que nenhum cessacionista tente apagar há 93 anos o fogo que Deus acendeu. Sabe por que Nadab e Abiú morreram? Porque eles foram colocar um fogo deles, um fogo estranho, mas não precisava, porque o fogo a ser usado no altar do incenso é o fogo que Deus acendeu lá no altar do holocausto. Não traga o seu fogo para a Assembleia de Deus, porque aqui não vai pegar. Este fogo que foi aceso em Atos 2, foi Deus que acendeu, e há 93 anos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E essa promessa não é só para nós, é para vós, para os vossos filhos, para os que estão de perto e aos que estão de longe, e a quantos Deus ainda chamar. Aquela igreja enclausulada com medo no cenáculo, se levantam cheios de poder. 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo foram abaladas pela propagação do Evangelho em poder, que para muitos é loucura. Para nós, essa mensagem da cruz, que não fugiu desses púlpitos, é poder de Deus, é poder. Alguém levantou a mão para a glória. É poder de Deus, é poder de Deus para a salvação. Pedro vai para a Judeia. A igreja necessitava ir para Samaria. Enquanto isso, no meio dos diáconos, porque os diáconos não nasceram no dia da festa, diáconos não nascem no dia do congresso, diáconos nascem na necessidade da igreja. Quando a igreja crescia, só tinha pregadores. Quem vai cuidar da mesa? Oraram, e Deus, o Espírito Santo, separou alguns homens para cuidar da mesa do serviço. A igreja cresce com pregadores, cresce com cantores. Mas o que seria da igreja em Itajaí, se uma mulher que mandou o áudio não carregasse pedra, cimento e tijolo? O que seria de nós se não fosse as Dorcas, que trabalharam no anonimato e não foram vistas? Não estou falando daqueles que aparecem no cartaz, não estou falando daqueles que aparecem todas as horas, estou falando daqueles que carregaram lenha, estou falando daqueles que carregaram pedras, e que fazem parte dessa história. E ainda que nós o esquecemos, ainda que nossos olhos não puderam contemplar, haverá um dia um tribunal de Cristo, em que essas irmãs e esses irmãos subirão nas plataformas das regiões celestiais e serão galardoados. Enquanto isso, um diácono cheio de poder, que começa pregando em Abraão e vai terminar em Cristo na cruz. E o que ele recebeu? Nenhuma foto para o Stories, nenhum aplauso de ninguém, nenhuma foto como o melhor pregador do ano. Ele recebeu pedradas, mas o mesmo que recebeu pedras, levantou diversas opiniões no decorrer de 2000 anos, em escolas bíblicas dominicais, nas nossas escolas acadêmicas e teológicas. Que Deus é esse?
que permite um homem cheio de poder pregar o evangelho e ainda receber pedradas e morrer. Deus não fez nada por ele? Claro que fez. Deu condições para ele fazer como Jesus fez. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a maior glória não é a glória humana, mas ver como ele viu os céus abertos, como ele viu os céus abertos, e Cristo, dono da igreja, ao lado do Pai e a glória, recebendo Estevão nos portões celestiais. Mas as vestes de Estevão falaria, assim como falou o sangue de Abel, falaria no coração de um homem que em Atos capítulo 9 versos 1, respirava ameaças de morte contra a igreja. A expressão grega respirar é como uma fera indomável, que nenhum homem poderia dominá-la. Mas eu conheço alguém. Eu ouvi um aleluia, mas eu conheço alguém. Eu acho que você conhece também. Que ele tem o famoso aguilhão para amansar qualquer boi selvagem, para domar qualquer fera selvagem. Em Atos capítulo 9 versos 1, ele respira ameaças de morte. No capítulo 9 versos 21, ele extermina crentes. Em Gálatas capítulo 1 versos 13, ele é perseguidor da igreja e assola a igreja. Mas em Filipenses capítulo 3 verso 6, ele continua perseguindo a igreja. Mas em Atos capítulo 22 versos de número 4, este mesmo, ele continua perseguindo cristãos. Mas em Atos 26 versículo de número 9, ele não só persegue os cristãos, mas ele persegue a Jesus Cristo, o dono da igreja. Enquanto isso, o Filipe, ele comanda um avivamento em Samaria. O projeto de Deus era esse: Judeia, Samaria e confins da terra. Filipe chega em Samaria e ele pregou a Cristo. Eu não sei porque algumas pessoas querem inventar tanto. Eu não sei porque algumas pessoas querem inovar tanto. Eu não sei porque eles querem decorar, caprichar a cruz. A cruz tem que ser pregada como ela é. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque naquele tempo pregaram um maldito em uma cruz, que foi sepultado como um falso profeta, mas para nós os que cremos, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto pelos discípulos 500 pessoas e mais Tiago. Nós não nos envergonhamos deste evangelho. Não queira decorar a cruz, não queira enfeitar a mensagem da cruz. Pregue a cruz como ela é. E o Filipe pregou a Cristo em Samaria. Basta. Depois de pregar a Cristo, paralíticos andaram, demônios foram expulsos, houve grande alegria em Samaria, conversão. E aqui vai para nós obreiros. De repente chegou para supervisionar quem? Pedro e João. Se fosse eu ia murmurar por dentro. Eu vim em Samaria, não tinha ninguém. Preguei, trabalhei, carreguei pedra, areia, cimento. Eu que deveria ser o pastor. Mas esse que vos prega precisa entender que um planta. Em 93 anos um plantou. Mas como no reino de Deus não tem carreira solo, um planta e o outro rega. E a gente agora então contrata um departamento de marketing. Agora vai não. Um planta, outro rega. Quem dá o crescimento continua sendo ele. Continua sendo ele. Continua sendo ele. Aí o Filipe volta para a sede em Jerusalém. Deus está falando com alguém aqui. Vou ficar na sede só dando dízimo, a minha oferta,
já decorei as músicas do culto. Quando pede para cutucar o irmão, eu cutuco também. Se pedir para levantar a mão e dar glória, eu levanto e dou glória. Eu vou para minha casa, tudo bem. Assim você pensava até eu chegar aqui essa noite. O anjo do Senhor falou aos ouvidos de Filipe: saia de Jerusalém. Grifo meu agora. Saia da comodidade de Jerusalém. Tu não entendeu? Você é mais claro. Descruza esses braços. Ainda tem muita coisa para você fazer. Saia dessa comodidade. O Espírito está te chamando, porque no deserto de Gaza tem alguém precisando de ti. Essa vai para os jovens. Tema de congresso, ninguém faz. Hashtag Gaza está deserta. Gaza não tem hotel. Gaza não dá para cobrar 3 mil, 4 mil para pregar. Gaza não tem holofotes. Gaza não traz status. Gaza não tem multidão. Gaza tem um eunuco. Mas Filipe desceu. E o eunuco lia o livro do profeta Isaías, capítulo 53, que nós conhecemos, em voz alta. Todo judeu lê em voz alta. Por isso, com 13 anos de idade, ele passa por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Ele decora 613 preceitos. Como? Estou 30 anos na igreja, não decorei 4 versículos. Com 13 anos, ele decora 613 preceitos da lei. Pega a dica, eles leem em voz alta. O eunuco, talvez um prosélito, se converteu à fé judaica. Não sabemos o porquê ele não subiu com a rainha de Candace. Algum defeito? Não sei. Mas ele está lá no deserto, até que chegou Filipe. E o Espírito que conduz a igreja. Eu ouvi um glória, eu vou repetir. E o Espírito Santo que desceu em Atos 2, que conduz a igreja, falou a Filipe: chega mais perto, porque o Espírito Santo ainda fala. Quando ele chegou perto, entende tu que lês. A voz do mundo está clamando e a igreja não está ouvindo. A voz do mundo lá fora ainda é essa: como poderei entender se não há quem me explique? Eu vou repetir, o mundo está gritando para nós: como poderei entender se vocês estão tão acomodados? Se nós estamos somente dentro de um espaço geográfico e nos contentamos somente com isso. Alaia camando. Que o Espírito Santo que conduz a igreja nos conduza para fora. Que nos conduza para fora. Filipe subiu para o carro. Talvez Filipe nunca tinha subido num carro daquele. Guarde isso no seu coração até o arrebatamento. É porque quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, também vai vivenciar experiências que os outros não viveram. Eu vi uma mão direita levantada, eu vou repetir. Quem faz em tempos difíceis o que ninguém quer fazer, também vai vivenciar experiências que os outros não viveram. O Filipe novamente ele prega Cristo. E o eunuco aceitou Jesus. O batismo é por imersão, mas talvez tinha uma poça no deserto. Quer ser batizado? Ele falou: eu quero, o que eu faço? Tu crê em Jesus? Creio. Então vou te levar lá para a igreja fazer 45 dias de discipulado. Coisa nenhuma. Desce aqui. Afogou ele na poça, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, em Atos 8:39, que conduz a igreja, pegou o Filipe no deserto. Ouviu um aleluia ali? Pegou no deserto de Gaza. Aí tu lembrou: quem faz em tempos difíceis o que ninguém quer fazer,
vai viver experiências que os outros não viveram. Pegaram ele dali e levou ele para Azoto. Este mesmo Espírito que transporta Filipe do deserto de Gaza para Azoto, eu não sei se é o mesmo Espírito Santo, mas de uma coisa eu tenho certeza: a qualquer momento, de forma iminente, repentina, seremos tomados daqui e levados para casa, para um outro lugar. E a perseguição contra a igreja ferrenha, Estevão morto, Paulo perseguindo a igreja. A perseguição no decorrer da história da igreja foi ela que mais purificou a igreja. A igreja não ora porque é perseguida, ela é perseguida porque ora. E Paulo pegando cartas, indo para Damasco, prender cristãos, até que o dono da igreja, apareceu o homem mais emblemático no Novo Testamento, tão emblemático, que na vacância de Judas Iscariotes, ainda nós queremos colocar o Paulo na cadeira que é de Matias. Isso acontece nos dias de hoje. Paulo tem mais talento, escreveu a máxima do amor como ninguém em 1 Coríntios 13, falou sobre os dons do Espírito como ninguém em 1 Coríntios 12, ninguém falou de ceia como ele em 1 Coríntios 11, a partir do versos 23, ninguém falou como ele sobre os dons ministeriais em Efésios capítulo 4, versos 11, ou quem ousou a falar sobre predestinação, igual ele aos Efésios capítulo 1, quem escreveu um tratado soteriológico como ele aos Romanos. A carta de Romanos é tão viva que impactou o coração de Lutero e da Reforma, e no prefácio de Lutero aos Romanos incendiou o coração de John Wesley. Quem falou sobre arrebatamento, dia do Senhor, como ele? Só que nós queremos pegar todo o talento e sabedoria de Paulo e querer colocar forçadamente na cadeira de Matias. E aqui vai para nós, jovens. Você pode saber muito mais linguisticamente, conhecimentos acadêmicos, filosóficos, teológicos, mais do que muitos pastores que já estão em avançada idade. Não é o seu talento que vai te colocar na cadeira, o talento é seu, mas quem escolheu esses homens para sentar nesses bancos é o dono da igreja. É porque fazemos parte de uma geração que assistiu 20 vídeos no YouTube, já são teólogos, sabem mais que o pastor, critica o pastor. Essa sombra que você está debaixo dela, ele plantou semente quando tudo era sol e não tinha uma árvore. Quer sombra, plante árvores. Quer sombra, plante árvores. Foi a igreja que orou e colocou Matias. E Pedro diz, para ser apóstolo, tem que ter andado com Jesus 3 anos, desde o batismo até a ressurreição, tem que ter visto ele ressurreto, tem que ter feito um cursinho com Jesus teológico de 3 anos. Só que Paulo estudou mais de 10 anos, porque eu entreguei o que também recebi. Quando ninguém via, ele estava aprendendo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Eu ouvi um aleluia. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Ninguém está vendo, mas está lá crescendo. Ninguém está vendo, mas uma hora dessas Barnabé vem te buscar. Ele não andou 3 anos em Jerusalém, Judéia, Galileia, mas ele foi no 3º céu. Ele não viu Cristo ressurreto, mas no caminho de Damasco, 240 quilômetros, eu não iria de a pé. De repente uma voz e um resplendor que o jogou no chão. Deus sabe nos colocar em nossos devidos lugares. Estou sentindo uma graça para dizer isso. O dono da igreja sabe nos colocar em nossos devidos lugares. O resplendor que um dia fez João cair como morto, fez Paulo cair ao chão. E Paulo ao chão, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo. O pai de Paulo, um judeu, que conseguiu
cidadania romana, da tribo de Benjamim, Paulo. Quem sabe o pai colocou o nome dele de Saul, para lembrar do monarca Saul. Deus o chama pelo nome. Eu vi um aleluia. Deus te chama pelo nome. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Agora ele entendeu que a igreja tem um dono, e quando toca na igreja, toca no dono dela. Quando o ímpio lá fora insulta a igreja, não precisa fazer vídeo não, nós temos um dono que peleja por ela. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo está domado. A fera selvagem foi domado pela graça. Não existe um pecador tão pecador que a graça não possa te dominar. Sabe por que você está aqui com os olhos cheios de lágrimas, com essa mão direita levantada? Porque tu sabe o poço que você estava. Lembra daquele quarto pedindo a morte? Lembra aquela depressão? Lembra aquele álcool naquele boteco que te chamava? Até que essa graça te trouxe, até que você se rendeu a ela e está aqui hoje. Oh, maravilhosa graça! E esse espinho aí na tua carne, que não sai. O pregador hoje não veio da vitória, mas eu vim dizer para você o seguinte: nem sempre Ele tira o espinho, mas Ele fortalecerá as tuas estruturas, para você caminhar com Ele, para que você não se ensorbebeça. E lembre que a graça te basta, que a graça te basta. Lembre que quando você está fraco, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aí Paulo diz: quem é Senhor? Ele é Senhor, que não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, se fez semelhante aos homens. Eu não vou romantizar, no grego é doulos, se fez escravo, obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, 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 e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. E chegará o dia, não vou nem olhar para você, se não quiser fazer isso hoje não faça, mas um dia irá fazer. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é o Senhor. Quem é Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegue. Levanta, Paulo, e vá para um caminho. Que caminho é esse? Quem disse que quando Ele chama, Ele mostra o mapa? Abraão que o diga. Paulo, conduzido por aqueles que estavam ao seu lado, foi, e Jesus já está falando com alguém. O nome dele é Ananias. O primeiro encontro de um homem conduzido pelo Espírito Santo é o encontro em Damasco. Eu não sei qual foi o seu Damasco, mas o Senhor que te encontrou é o mesmo que me encontrou, é o mesmo que encontrou Paulo. Esse é o primeiro encontro de um homem conduzido pelo Espírito Santo. O segundo encontro vem agora. Ananias,
eu preciso que você vá até a rua direita, e lá está Saulo. Enquanto ele está falando com Ananias, ele já está falando com Paulo. Vai vir alguém aqui, vai colocar a mão na sua cabeça, e tu vai voltar a enxergar. Tu não está entendendo? Ele está falando aqui, ao mesmo tempo ele está falando em um vilarejo, em um culto com alguém. Está falando lá no Japão agora com alguém. Tu está entendendo o Deus que você conhece? Antes de criar o universo, Ele já viu você com essa mão direita levantada e dando glória. Não, tu não entendeu. Antes de criar o universo, Ele já ouviu, irmã, a tua oração, que você ainda nem fez, Ele já ouviu. Ananias é o Saulo. Senhor, não dá. Esse homem persegue a igreja. Este homem é aquele que respira ameaças de morte. Para nós não dá, Senhor. Eu não sei para você, Ananias, o que ele é. Se você vai pegar, eu não sei, mas eu vou dizer. Para você, Ananias, ele é um homem descartável. Mas na minha olaria não tem lata de lixo. Ah, alguém lá entendeu? Eu vou repetir. Na olaria de Jesus não tem lata de lixo. Mas é barro, para você serve para ser pisado. Para o oleiro, ele limpa, modela. Não sei se você vai dar glória, mas aí ele põe no forno. Aí ele tira do forno. E se não está bom, ele não joga fora. Ele quebra e faz de novo. O problema não é ser quebrado pelo oleiro. O problema é o profeta na janela para contar depois, no capítulo 18. Tu já foi quebrado, mas Ele não te jogou fora. Tu entrou aqui em pedaços, quebrado, mas Ele não te jogará fora. Eu vou até as últimas consequências, porque eu não te perdi de vista. O Ananias aparece somente no capítulo 9, e depois ele some. O que tu está querendo dizer, pregador? O segundo encontro de Paulo é com Ananias. Guarde no seu coração, há pessoas em nosso ministério que aparecerão uma única vez, um único capítulo, mas Ananias ninguém prega sobre ele. Ele não tem expressão, porque nós queremos atentar somente para as grandes portas, mas esquecemos que as grandes portas, elas giram em pequenas dobradiças. Alguém entendeu? Grandes portas dependem dos pequenos Ananias. 93 anos passaram homens grandes por aqui, passaram homens emblemáticos por aqui, mas passaram dobradiças, que através delas grandes portas se abrem. Não despreze as pequenas dobradiças. O Ananias só aparece no capítulo 9 só, mas é ele que vai colocar a mão na cabeça de Paulo. Paulo agora enxerga, e Paulo está todo feliz e já começa a pregar em Damasco. Só que quando ele começa a pregar em Damasco, começa a perseguição. Porque para você eu não sei quem ele era, Ananias. Para mim ele é um vaso escolhido, mas que vai padecer pelo meu nome. Tu está entendendo o que é evangelho? Se você veio iludido aqui essa noite, talvez você errou o lugar. Aqui não é lugar só de receber vitória. Aqui não é lugar de vir uma palavra ao teu encontro dizendo você vai vencer, levanta a cabeça e você é o centro de Deus. Não, aqui não é esse lugar. Evangelho não muda a diversidade, evangelho transforma caráter. Evangelho não promete vitórias. Então o que é esse evangelho que transforma caráter? Eu vou te mostrar o que é o evangelho. Paulo, perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso,
apedrejado em Atos 14 em Listra, vai sofrer chibatadas em Atos 16 em Filipos, vai ser expulso em Atos 17 em Tessalônica, vai ser chamado de tagarela em Atos 17 no Areópago, em Corinto em Atos 18 vai enfrentar falsos apóstolos, mais 3 anos em Éfeso, Atos 19, enfrentará as feras, mas lá no porto em Mileto com os anciãos, Paulo olha para ele se despedindo e diz: estou indo, mas o Espírito que conduz a igreja me revela que prisões e tribulações me esperam em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, Ágapo, um profeta, pega os seus cintos, amarra Paulo, a profecia simbólica dizendo: estou te amarrando porque você vai ser preso, não vá, Paulo. Dá para ser imitador dele? Então ele disse assim: não importa, não importa, o que vale é a carreira que me foi proposta. Mesmo que eu sofra prisões e até a morte, entrarei em Jerusalém e pregarei o evangelho da cruz. Vai ser preso em Cesareia Marítima, vai sofrer naufrágio indo para Roma, em Malta vai ser picado por uma serpente, mas ele vai acabar a carreira, vai guardar a fé, porque ele não adulterou a fé, porque ele não se vendeu, porque ele não é uma prateleira e um produto nela. Paulo sabe quem é aquele que o chamou no caminho de Damasco. Paulo pregando em Damasco, ele é perseguido, então ele chega em Jerusalém, quis fazer amizade com a convenção, mas eles não acreditavam em Paulo, eles não acreditavam na conversão de Paulo. Eu passei por isso. Demorou para eles acreditarem que a graça que encontrou Paulo em Damasco me tirou de uma facção criminosa, me pegou dentro de uma penitenciária e me levantou. Ah, maravilhosa graça. E sempre tem um Barnabé que é o terceiro encontro de Paulo. Abraçou Paulo. Aqueles irmãos que dizem assim: eu vou levar você lá para o pastor presidente para ele te conhecer. Esse é o Barnabé. Como faz falta os Barnabés. Mas mesmo assim rejeitaram Paulo. Foi para a Arábia e foi para Tarso. Só que enquanto isso, a terceira maior cidade que existia naquele tempo, que era Alexandria, que perdia somente para Roma, mas a terceira cidade era Antioquia, rica, populosa. Lá tinha porto, mercadores, uma cidade gentílica, própria para chegar alguém e falar de Jesus. Em meio à perseguição, alguns homens de Chipre e de Cirene, Lucas não cita nomes, até porque a pena lucana não está preocupada com nomes, mas disse que alguns homens de Chipre, em meio à dispersão, chegaram em Antioquia e pregaram Jesus. E aí Lucas registra: e a mão do Senhor era sobre eles, e a mão do Senhor era sobre eles. Funda-se uma igreja em Antioquia poderosa. Eu não sei, mas a fama da igreja em Antioquia não tinha departamento de marketing, não tinha Instagram, não tinha Facebook.
não tinha tráfego pago. Como que a fama de uma igreja poderosa chegou até Jerusalém? Não fica forçando a porta, não fica puxando o tapete para assumir lugar. Se as cadeiras todas estão ocupadas, o que eu faço? Fica lá no aprisco. Se Deus tem algo contigo, o profeta não se assenta à mesa enquanto tu não chegar. Eles ficam indo para as festas, para ser visto. Não force essas portas, porque quem sopra ainda é o Espírito que conduz a igreja. Quem sopra ainda é o Espírito que conduz a igreja. O Tiago, pastor presidente da igreja em Jerusalém, Pedro saiu para itinerância, era ele. E eu sei disso por causa de Atos 15, não tenho mais tempo. E aí nomearam, a igreja sede nomeou um pastor para colocar lá na congregação em Antioquia. Um homem cheio de fé, de graça, um homem rico, mas que as suas propriedades ele lançava aos pés dos apóstolos. Barnabé foi pastorear Antioquia. Quando ele chegou em Antioquia, a primeira coisa que ele viu, a graça. E a primeira mensagem de Barnabé é: perseverem, perseverem, perseverem. 93 anos, perseverem. O que tu viu quando entrou aqui? O que eu vi? A graça. Persevere, Antioquia. Mas o Barnabé não esqueceu do Saulo. Ele foi buscar o Saulo. Agora ele é pastor, agora ele não leva ninguém para falar com o presidente. Agora é ele. Ele foi lá buscar o Saulo, falou: vem, tu vai trabalhar comigo em Antioquia. E esses homens em Antioquia estão orando e jejuando, orando e jejuando. O Espírito Santo ama esse ambiente, orando e jejuando, orando e jejuando, dando glória a Deus e aleluia, orando e jejuando. E o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo. Eles vão para a primeira viagem missionária. Eles voltam. O João Marcos é sobrinho de Barnabé, abandonou-os no meio da viagem missionária. Até porque não era para levar o João Marcos. O Espírito Santo que conduz a igreja separou Barnabé e Saulo. Não queira levar quem o Espírito Santo não conduziu para levar. Eu vou repetir, alguém precisava escutar isso aqui em cima. Não coloque quem o Espírito Santo não conduziu a colocar. É meu sobrinho, eu gosto dele, mas ainda não é a hora. Uma hora ele vai ser útil, mas precocemente ainda não é a hora. Atos 14:14, Barnabé e Saulo foram chamados de apóstolos. No capítulo 13, João Marcos abandonou. Talvez se ele fosse preparado, no capítulo 14 ele também seria chamado de apóstolo. Por um capítulo. Por um capítulo. Pregador, o senhor está pregando, estou aqui sentado. E por um capítulo eu também abandonei. E agora? O Espírito que conduz a igreja conduziu Paulo a escrever a Timóteo e dizer: traga o João Marcos. Você não entendeu? Ele ainda precisa de você nessa obra. Agora eu vou parafrasear. Não está no texto, eu preciso pensar. O Paulo está arrumando as coisas dele para a viagem missionária. Não leva muita coisa. Jesus falou que não era para levar. O Barnabé também está arrumando. E o João Marcos não é abusado? Está arrumando a dele também. Aí o Paulo olhou e falou assim: comigo não vai. Irmão, quando a igreja é poderosa, conduzida pelo Espírito Santo, até as rincha e os pega, Deus usa. Até na... Não sei se está preparado para ouvir isso. Tira as crianças da sala, por favor. Até na contenda Deus usa. Barnabé e Saulo contenderam, e não foi uma contendinha não, foi feio. O Barnabé e o João Marcos foram para lá. Eu visitei o Egito, uma igreja em Copta, Pentarquia. A Pentarquia são 5 igrejas com nome de apóstolos. Em Copta, no Egito, tem o nome de João Marcos. João Marcos não é apóstolo, mas ele foi tão útil que ele saiu para pregar no Egito, poderosamente. Deus ainda vai te usar.
E o Paulo está sozinho. Pergunte bem forte: e agora? O Moisés mandou 12. 10 voltaram murmurando de cara, dizendo: tem muito gigante. 2 voltaram dizendo: tem gigante, mas a terra é nossa. Só por causa desse aleluia segura. O Josué agora assumiu, agora é com ele. Quanto era Moisés, estava bom. Moisés morreu, agora é comigo. E se é comigo, ninguém reclame. Vou mandar de 2 em 2. Para onde? Vou mandar 2 para Jericó. Se eu mando 10, volta murmurando. Só 2 volta 12, dizendo que vai entrar. Então eu não mando 12, só mando 2. E Jesus gostou da ideia e falou: então vai de 2 em 2. E o Paulo está sozinho. Me chame aqui para pregar outra vez, que eu conto a história de Silas todinha. O Silas foi entregar cartas do resumo do que aconteceu na convenção em Atos 15, junto com Judas, o não Iscariotes. E o Silas não é bobo. Quando chegou em Antioquia, viu aquela igreja poderosa, os profetas descendo, diz o texto, e pareceu bem a Silas ficar ali. Atos 15, verso 34. E ele ficou ali. Agora o Paulo está sozinho, precisando de alguém. Lista de pregador tem um monte. Cantor então nem se fala, o que muda é preço. Ele falou: vou levar o entregador de carta. Aí o Silas foi com ele. Aonde? Inaugurar a igreja na Europa. Pode. Só que o coração de Paulo era ir para a Ásia. Olha como o Espírito Santo que conduz a igreja. Estou falando de Paulo, homem com dons, tinha o desejo de ir para a Ásia. Diz o texto: o Espírito Santo impediu. E ele então saiu por Mícia, retornando, descansou em Troade. No lugar da visão é o lugar da prisão. Em Troade ele tem uma visão de um varão dizendo: atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Ele atravessa a Macedônia. Missionário não leva muita coisa. Se não der glória é porque está ruim, viu? Não sou movido a glória a Deus, mas o que eu vou dizer agora: missionário não leva nada. Quando ele entrou, o primeiro membro a se converter, uma empresária vendedora de púrpura lá de Tiatira, rica. Deus está levantando recursos. 3 primeiros membros de Filipos, uma empresária e uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Se vivesse hoje, a agenda dela estava lotada. Era só Pix na conta dela e ela revelando CPF e RG. Mas Paulo descobriu que era um demônio e expulsou. Que Jesus expulse do Brasil, dos púlpitos, todo espírito de adivinhação do demônio. O terceiro membro, um carcereiro. Você sabe o contexto, ele apanha, sai de lá, vai para Tessalônica, passa por Anfípolis e por Apolônia. Não prega, chega em Tessalônica, prega por 21 dias, funda uma igreja, vai para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto, funda a igreja em Corinto, fica 1 ano e 6 meses, e depois ele vai para Éfesos, funda a igreja em Éfesos, fica 3 anos lá, e quando sai de lá para Jerusalém ele vai ser preso, e preso ele vai para Cesareia, onde ele apela para Roma. Ele entra na embarcação em Atos 28, mais ou menos uns 276 presos, não vai morrer ninguém, porque Deus falou com Paulo. Meu irmão, a igreja pode passar por que passar, por causa de um Paulo. Vem o vento, o aquilão, mas não vai derrubar a igreja. Não, mas o barco foi para lá e para cá, era Deus conduzindo a história. Não põe a mão, até parece que a tempestade está levando e o vento perdeu a direção, coisa nenhuma. É o Espírito conduzindo a embarcação para Malta. Se o barco não quebra em Malta, nunca o evangelho tinha chegado naquela ilha, rapaz. Deixa o Espírito Santo conduzir. 17 de julho de 64, o imperador é Nero. Ele queria uma Roma melhor e incendiou Roma. Havia 14 bairros, 6 noites, Roma incendiada. Somente alguns bairros, há quem diga 4, entre judeus e cristãos, não foram incendiados. Roma estava forçando tirar Nero do posto. Nero precisava dar uma resposta. Então Nero culpou o homem emblemático do cristianismo, Saulo de Tarso. Ele é preso. E quando Paulo é preso em uma masmorra mamertina, como ele tinha cidadania romana, ele tinha direito de ter uma defesa no tribunal romano. Quando ele está na masmorra, ele escreve ao jovem Timóteo dizendo: ó Timóteo, ninguém me assistiu na minha defesa.
Quando ele chegou no tribunal, ele esperava ver o Demas, amando o presente século, abandonou. Esperava ver Tito, tinha ido para a Dalmácia. E Paulo diz, na segunda carta, capítulo 1, versos 15: e todos da Ásia me abandonaram. Ele esperava alguém na sua defesa, alguém lá nos bancos de Roma dizer: eu conheço esse homem. Levado como malfeitor, ele disse isso a Timóteo. Aí Paulo escreve e diz: não tinha ninguém, ninguém me assistiu na minha defesa. E Paulo está preocupado? Não. Ele disse: mas o Senhor me assistiu, mas o Senhor esteve comigo até aqui. Desde o caminho de Damasco até aqui, Ele não me abandonou. Os homens abandonam, os homens rejeitam, mas Ele não. Ele está conosco há 93 anos. Timóteo, está muito frio aqui. Traga a capa que eu deixei em Troade, no lugar da visão. Talvez foi o lugar da prisão. Traga os livros, porque nunca é tarde para aprender. Traga os pergaminhos. E o que Paulo está esperando? No inverno, na masmorra mamertina, entraram um soldado com uma tira de couro com o nome Saul, o gladiador romano lá fora. Paulo, ser tirado da masmorra, colocado a sua cabeça, descer o gladiador romano, a guilhotina, a cabeça de um lado, o corpo do outro. Esse é o fim de Paulo. Mas mesmo assim Paulo escreve: que coragem é essa? E ele diz: ó Timóteo, não são eles que me prenderam. A minha vida está sendo oferecida como libação àquele que me chamou no caminho de Damasco. Eu defendi o bom combate. Eu que tive o primeiro encontro com Cristo em Damasco, o segundo encontro de um homem conduzido pelo Espírito Santo com Ananias, o terceiro com Barnabé. Guardei a fé, e eu estou esperando o meu último encontro. Estou esperando a morte. Só que quando ela entrar, eu não tenho medo dela, porque o guilhão da morte não se compara com o guilhão da graça que me domou em Damasco. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno e o teu aguilhão? Tragada, 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 tragada foi a morte pela vitória. O último encontro aparentemente é com a morte, mas a morte não é o fim. A morte é um passaporte para a vitória. Alguém entendeu? A morte é um veículo a qual Deus usa para me levar para encontrar com Ele. Estou próximo, Timóteo, da minha partida. A palavra grega partir, entre as suas nuances, é: estou desfazendo a tenda, porque aqui eu sou peregrino. Por causa desse glória eu vou dar outra nuance. Eu sou uma embarcação que vai tirar a âncora da fé, guardar e deixar meu barco ser conduzido pelo Espírito Santo às mansões celestiais. E essa última palavra de Paulo eu encerro e marcou a minha vida. Paulo vai perder a cabeça e ele diz: Timóteo, capítulo 4, versos 8: desde agora a coroa da justiça, vão arrancar a minha cabeça, mas eu tenho uma coroa de justiça. Desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim. Sabe que tem alguém aqui? Mas a todos aqueles que amam a sua vinda.
O que eu faço para receber, pregador? Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu já recebi, eu vou embora desse culto fazendo o quê? Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como os assembleanos estão aqui nesses 93 anos, Apocalipse 22:12, eis que venho cedo sem demora, e comigo está o meu galardão. O Espírito Santo que conduziu 93 anos, está me conduzindo a terminar dizendo: sede meus imitadores, diz Paulo. Porque eu tenho no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.